Dr. Philip Yancey escreveu dele. Foi o único livro que eu tirei tempo para ler mais uma vez. Eu li isso 3 vezes. O único. Foi sessão da Bíblia. E naquele livro ele conta a história de um rapaz chamado Richard. Richard, tornado-se cristão, entusiasmado, o sonho era fazer teologia, ser pastor, um pregador. E um dia Richard está na igreja e o pastor levanta para pregar, não é a igreja que diz do sétimo dia. E o pastor levanta para pregar e conta o testemunho de um missionário alemão, que ao retornar para a sua terra natal, sofreu um acidente, o avião que ele estava acidentou-se. E a maior parte dos passageiros morreram naquele acidente. O missionário Richard assistiu isso. O missionário então disse: nós devemos agradecer a Deus, porque o missionário da nossa igreja salvou sem sofrer sequer uma vida. E aí então a igreja rompeu num alto sonoro amém. E Richard pensou consigo mesmo: se estamos dizendo amém por esse missionário que se salvou, o que vamos dizer por aquele que se morreu? Richard naquela hora começou a questionar. Os irmãos estão entendendo que Deus salvou o missionário. Se Deus salvou o missionário, ele salvar os outros, não fez. E Richard, ao invés de tornar-se um pastor, tornou-se um ateu. Desistiu de Deus, da igreja, da teologia, desistiu de tudo e de todos, porque não entenderam a gratidão da igreja, porque Deus deu conta do missionário, mas esse mesmo Deus não havia preocupado a vida das pessoas que haviam. Esse tipo de pensamento, do qual Richard foi coletivo, você e eu estamos passivos, somos suscetíveis. E é uma das armas do diabo tentando minar a nossa confiança, a nossa certeza na justiça e no amor de Deus. Mas a doutrina, a mensagem, a nossa lição diz exatamente isso, a mensagem do santuário nos faz ver, é um vislumbre, é uma miniatura, eu costumo dizer que o santuário é uma miniatura, a compreensão, a mensagem que o santuário transmite é uma visão em miniatura do conflito, de que ao final de tudo, Deus revelar-se-á justo e o seu rival, o enganador, revelar-se-á injusto. Até que eu vou, eu nem sei que eu vou começar. Todo o pessoal vai para aquela sala lá, eu vou ficar na maioria. Tá, faltam 9 minutos. O que ele estava dizendo mesmo? Isso. Ellen White diz assim, que quando o conflito terminar, quando esse conflito cósmico chegar ao seu ponto final, ela diz assim, Satanás, o grande rebelde, o autor da rebeldia do santuário, ele vai se curvar diante de Deus e vai reconhecer: Deus é justo, eu perdi a guerra. Deus, ele, o maior inimigo, o grande rebelde, o originador da rebeldia, ele vai prostrar-se, diante de tudo, ele vai prostrar-se e vai confessar: Deus é justo, eu perdi a guerra. Agora, para você estar lá quando isso acontecer, você tem que ter certeza hoje que Deus é justo. Você não pode deixar para aquele dia. Você não pode acalentar hoje pensamentos que Deus não é justo.
porque isso pode impedir você de estar lá naquele dia para testemunhar essa confissão do universo inteiro de que Deus é justo, e você será provado diuturnamente nessa sua fé, nessa sua certeza, nessa sua crença, nessa sua convicção de que Deus é justo. Sim, você será provado. Em algum momento você vai pensar: será que é mesmo? Na cruz não foi. Vocês só foi por vocês que não caíram. E por vocês que não caíram, exatamente. Ellen White é clara. Veja, bem lembrado. Muito obrigado pela sua lembrança. Ellen White diz que até a cruz, havia dúvidas nos anjos que não caíram em pecado, que não acompanharam Satanás, e nos mundos que não caíram em pecado, se Deus era justo ou não. Havia dúvida se Deus tinha sido justo ao expulsar o grande rebelde do céu. Mas ela diz que quando Jesus expirou na cruz, a dúvida que pairava foi simplesmente diluída. Não havia mais dúvida. Pela bondade de Deus em entregar Jesus para que ele fosse, nas palavras do apóstolo Paulo, e a lição usa esse texto em todo o seu conteúdo, para que Deus fosse justo e justificador, ele se entregou na cruz, e ali a dúvida que pairava desapareceu. Mas mesmo diante da cruz e do que ela significa, ainda nós, seres humanos, ainda somos suscetíveis a duvidar se Deus tem sido justo para conosco, para nós amamos, ou se tem sido justo. Vez por outra, eu ouço expressões, aliás, eu ouço uma expressão que não diz exatamente isso, mas fala assim: a vida é injusta. Eu já usei essa expressão. Vez por outra você visita alguns irmãos de igreja, que você olha o sofrimento, olha a dor, e você se pergunta: mas por quê? Aí, em algum momento fala, eu penso, a vida é injusta para algumas pessoas. Mas quem é o autor da vida? Quando eu falo que a vida é injusta, eu não fazer justo, ele não tem um problema. Pastor, uma outra expressão, eu sou muito bem curtido do seu filho. Por que, Senhor? Obrigado, meu irmão. Por que, Senhor? Olha a pergunta que a lição nos faz. Um ser perfeito, criado por um Deus perfeito, caído em pecado. A lição está perguntando isso para a gente. Um ser perfeito, criado por um Deus perfeito, caído em pecado? Sim ou não? Sim. O que isso nos diz sobre a realidade da liberdade moral no universo de Deus? E o que essa liberdade revela sobre o caráter de Deus? Mas eu quero fazer uma outra pergunta dentro dessa. Se o ser perfeito, criado por um Deus perfeito, caiu em pecado, isso é uma advertência para mim e para você ou não? Ora, se um ser perfeito, criado por um Deus perfeito, caiu em pecado, qual não deveria ser a minha e a sua vigilância? Se nós já não somos perfeitos, se nós já nascemos no pecado. Penúltima, eu disse penúltima lição do ano, penúltimo trimestre do ano, penúltimo sábado do ano 2013. 2014 está vizinho. Os primeiros fogões do novo ano já estão sendo desenhados. Que você e eu vivamos um novo ano diferente do que vivemos em 2013. Caímos para isso. Apenas para ver se algum droga de atenção dessa citação aqui. Escreve a cruz, porque na realidade Satanás era um anjo de muito poder no céu. Tá? Depois da Trindade ele era o primeiro anjo. E ele era querido por todos os anjos.
era líder dos outros, né? Líder dos outros. Então a irmã diz assim, e até a cruz havia simpatizantes, tanto dos seres humanos habitados como dos anjos. Porque na realidade, se nós entendemos como dúvida, então ficaria uma situação um tanto assim, sabe, mal entendida. E outra coisa que isso também nos mostra é que a razão pela qual Deus não destruiu Satanás, porque se na realidade existia ainda simpatizantes, isso poderia causar uma segunda revolta no céu, ou em qualquer um dos outros mundos. Então Deus deu tempo, oportunidade para que realmente esses simpatizantes pudessem conhecer um pouco melhor das atitudes desses seres. Bem colocado. E a cruz realmente foi, diz assim, que os anjos todos viram o caráter de Satanás, fazendo o que ele fez com Jesus, aí veio mais. Bem legal, bem colocado. Irmãos, o tempo já não nos permite mais continuar. E a minha oração, o caráter de amor e justiça de Deus foi revelado em sua mais plena manifestação na morte de Cristo. Deus nos amou e enviou seu Filho como sacrifício expiatório dos nossos pecados. Ao pagar em si mesmo a penalidade da transgressão da lei, Deus mostrou sua justiça. As exigências da lei tinham que ser cumpridas, e isso ocorreu na cruz, mas na pessoa de Jesus. Então, na cruz, Deus exerceu a sua justiça, mas eu devo terminar dizendo o seguinte: Deus exerceu a sua justiça na cruz, porque houve uma voluntariedade do lado de Cristo. Deus não obrigou Jesus a fazer a cruz. Deus não pediu isso para ele. Jesus se ofereceu. Porque se fosse algo diferente disso, ao invés da morte de ser um ato de justiça, seria o ato mais injusto praticado na face da terra. Como que Deus permitiria que um ser como Jesus, que não conheceu o pecado, morresse por causa do pecado? Seria uma injustiça. Mas Jesus se voluntariou. Ele se entregou. Não que Deus tenha pedido, não que Deus tenha obrigado, não que Deus tenha exigido. Jesus se entregou para que por meio dele Deus pudesse fazer justiça. Da mesma forma, irmão, é por isso que eu termino. Você deve se entregar a Deus, para que por meio de você ele possa vindicar esse pecado, como ele fez com Jó. Na pessoa de Jó, Deus provou para Satanás, para o universo, que ele ainda é merecedor da atenção e do carinho do homem, assim como merecer a atenção e o carinho e respeito a Deus. Que assim seja na sua vida. Que Deus possa contar com você, para que através da sua vida ele possa mostrar para o inimigo, no mundo, para todo o universo, que ainda existem pessoas que servem a Deus por nada. Servem a Deus simplesmente porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Ainda não dê nada, não faça nada em nosso favor, mas pelo fato de ser Deus, eu preciso permitir que Ele reine na minha vida e eu me entregar ao Espírito dele. Aliás, o meu plano da semana lá com isso. Deixe Deus ser Deus. Deixe terminar. Fala, meu ponto. Duas questões atrás, e a 29 de novembro, aqui na sexta-feira, tem um texto aqui que eu ainda não tinha visto. Pego 50 anos da igreja. Mas olha que texto. Da lição que vem. Para a igreja. Semana passada. Na semana passada. Mas o senhor quer ler aqui? Eu não posso ler. Leia aí. Diz assim: aquele que mora no santuário celestial julga justamente. Ele tem mais prazer nos seus filhos que pelejam com as tentações do que na multidão de anjos que circulam no seu trono. Olha que descrição. Lindo. Inspirado por Deus, nosso irmão vai dar essa mensagem. Mais prazer com o pecador do que justo para a salvação, né? Do que os próprios anjos que circulam no trono de Deus. Isso é muito, para mim,
Amém. Irmãos, Deus abençoe a todos. O tempo já restaurou. Muito obrigado pela sua atenção. E que Deus possa continuar abençoando a todos.